Então agora temos caminhões entrando em protestos pró-Irã. Você me ouviu direito. Em Los Angeles ontem, um caminhão da U-Haul entrou direto em uma multidão enorme, composta principalmente por iranianos e seus amigos, que estavam lutando pelo fim da República Islâmica. Pedindo para que o Shah volte ao poder, para ser mais precisa, que o filho do Shah volte para o Irã. Um homem decidiu avançar com o carro contra a multidão para destruí-la e possivelmente matar pessoas. Felizmente, apenas 2 ficaram feridas, mas houve descontrole. Precisamos discutir isso. Muitos de vocês perguntaram: o que houve? Quem é esse cara? O que está acontecendo? Porque parece que o caminhão tinha slogans contra o Shah, mas também contra a República Islâmica. Então as pessoas estão um pouco confusas. Não se preocupem, estou aqui para ajudar, pois passei o dia investigando e aprendendo sobre isso. No JNS Televisão, apresento o Mayrak Show, onde fazemos contexto histórico. Expliquei muito sobre a história do Irã, a situação atual e as diferentes entidades. E nós falamos lá sobre o fato de que existe uma entidade marxista comunista, de esquerda, no Irã, que teve muito poder. Até que, obviamente, o Ayatollah decidiu que os ateus são tão perigosos para ele quanto as pessoas que acreditam em liberdade e querem isso para si mesmas. Então, ele decidiu eliminá-los. Esse grupo era extremista de esquerda e foi considerado terrorista. Depois, acho que ajudaram Saddam Hussein ou algo assim. Muito louco. Eles saíram do Iraque após serem expulsos do Irã. A história é bem complicada, mas antes de explicar, vamos ver o vídeo do ocorrido. Desculpa pela linguagem. Dessa vez não sou eu que estou xingando. Certo? Então, aqui está o que eu quero que você perceba. Se você olhar para a imagem aqui, está escrito: não ao Shah, não ao regime, República Islâmica, Estados Unidos da América, não repitam 1953, não aos mulás. Vamos falar sobre isso. Primeiro, agradeço a todos presentes e inscritos. Como sabem, não estou com sorte, pois estou conferindo pelo celular. Estamos com 94.145 seguidores e quase chegando a 100 mil. Está tão rápido que nem sei o que fazer comigo mesma. Obrigada a todos que se inscreveram ou ativaram o sininho. Alguns comentaram que não conseguem curtir meus vídeos. Descobri isso recentemente e estamos tentando entender o motivo. Mas obrigada se você compartilhou esta página, se você falou sobre ela, se comentou, se curtiu, se interagiu, se nos apoiou de qualquer forma. Eu realmente sou muito grata a você. Conte nos comentários como você acha que deveríamos comemorar os 100 mil. Estou muito animada, mas vamos falar sobre isso rapidamente, pois é importante entender a história do Irã. Muita gente não percebe, acha que existem 2 fatores concorrentes no Irã. Há a República Islâmica, atualmente no poder, e os que apoiavam o Shah, mais ocidentais. Mas as pessoas não sabem disso. Na verdade, existe uma terceira entidade. Na verdade, existem mais entidades, mas há uma terceira que é muito forte. E essa é como, não é exatamente chamada de MEK, agora se chamam NCRI, mas são um grupo bem mais de esquerda, extremo, tipo comunista socialista. Muitos ateus, que já acreditavam nisso há tempos, surgiram nos anos 1960 para lutar contra o Shah, o líder rico e ocidentalizado que tentava privatizar e fazer todas aquelas coisas. Eles também odiavam profundamente o Ayatollah Khomeini, alguém que defende liberdades religiosas fanáticas. Mas eles estão tão imersos nessa crença marxista e de esquerda, que eles pensaram, para começar, que se uniriam aos islamistas para poder derrubar o Shah. Parece familiar? Esquerdistas radicais se unindo a islamistas radicais de extrema direita para tentar derrubar o inimigo ocidental? Sim, bem, isso é porque vemos isso o tempo todo. E como eu disse, falei muito sobre isso no meu episódio. E vocês deveriam conferir, porque acho que é algo importante para as pessoas saberem, já que estamos falando do Irã mesmo. Esse grupo foi rapidamente eliminado após a chegada do Ayatollah ao poder. Ele começou a executá-los, forçando-os a fugir. Eles foram para o Iraque e rapidamente se tornaram um regime terrorista. Agora, há relatos conflitantes em todo lugar que eu olho, sobre a qual regime eles pertencem, se são ruins, se são bons.
Parece para mim que esse é um grupo que eu acho que apoiou Saddam Hussein. Eles não são pessoas boas. Eles não são pessoas boas de nenhuma maneira, forma ou aspecto. A prova disso é que o método deles de lidar com o fato de que os iranianos estão pedindo para o Shah voltar ao Irã é passar com um caminhão por cima deles. Sabe? Parece para mim um grupo bem pacífico. Agora eu quero falar sobre essa frase que vemos aqui. Merda, Estados Unidos da América. Estados Unidos da América, não repitam 1953. Sobre o que eles estão falando? Bem, parece que os Estados Unidos estavam, na verdade, muito mais envolvidos em derrubar o Shah do que se pensava antes. Não em derrubar o Shah, mas em derrubar diferentes personalidades. Os Estados Unidos, especialmente a Grã-Bretanha, não gostaram que o Shah havia privatizado. Certo, o petróleo, porque o petróleo era extremamente importante para os iranianos, mas mais importante ainda para os americanos e para os britânicos. Eles não gostaram disso e por isso se envolveram. Os americanos, repetidas vezes, se envolveram demais nas mudanças de regime no Irã para benefício próprio, e muita gente não está satisfeita com isso. Obama se envolveu tanto em excesso quanto em falta. Isso ocorreu em 1953, quando muitos acusam os Estados Unidos de serem responsáveis pela chegada desse regime da República Islâmica. Há muito a ser contestado aqui. Isso é verdade? Não? Tenho certeza de que vocês comentarão. Estou pesquisando o máximo possível. É provável que os Estados Unidos da América tenham pensado: as autoridades do Irã não estão alinhadas com nossos objetivos. Talvez a gente traga alguém novo. Talvez a gente ajude a derrubá-los, sem perceber as ramificações e a extensão dos danos que iriam causar. E foi isso que aconteceu com Khomeini. Então, há pessoas que dizem que apoiaram a chegada do Mehdi. Existem muitas opiniões diferentes sobre isso, é meio difícil de entender. Se alguém tiver alguma ideia, me conta nos comentários abaixo. Vou ouvir e entender, mas é simples. O Irã é uma entidade enorme. Tem 92 milhões de pessoas com amplo acesso a recursos importantes. Esse é o ponto principal. Sua localização é crucial para o comércio e possui muitos recursos e petróleo que o regime atual destruiu. Mas pessoas de outros países olharam para o Irã e perceberam que esse é um local ideal para suas necessidades. Não é à toa que o Império Persa foi um império por tanto tempo. Estamos falando de milênios atrás, na época da Bíblia, certo? Os persas possuem uma história marcante e belas tradições, incluindo a religião. Sua trajetória é muito rica. Durante anos, foram colonizados e dominados por diferentes entidades que os consideravam parte essencial do mapa. Certo? Então há muitas forças interessadas neles. Quando os marxistas chegaram pela primeira vez ao Irã, foi porque queriam acesso ao petróleo e às rotas comerciais. Não se engane, e os iranianos realmente sofreram com isso. No entanto, tem uma coisa: você não deve mexer com os iranianos. Você simplesmente não deve mexer com os iranianos. O que é interessante sobre esse ataque do qual estamos falando, certo? Agora, a polícia não revela quem foi nem admite o fato. Exceto pelo fato de que todos os slogans que lemos são basicamente slogans do MK, do NCRI. Esse grupo, antigo ou novo no poder, quer controle, mas não quer nem o Shah, nem a República Islâmica. Como sabemos, a tomada de poder por um novo regime pode trazer muitas complexidades e problemas. Por isso, é tão significativo que os iranianos estejam gritando pelo Shah, ou pelo filho do Shah, para ser mais específica, porque isso significa que o que eles querem é muito claro, o que eles sabem ser verdade é muito claro. E isso pode significar que teremos uma transição mais tranquila. Com Trump sugerindo o envolvimento, as coisas complicam. Por que digo, não mexa com os iranianos? Vamos assistir um momento. Quero mostrar isso. Essas são imagens diferentes dos protestos, certo? Todas essas pessoas estão protestando pelo Irã, mas vejam como os iranianos reagem. Vejam, isso é algo que eu percebi e que acho muito interessante sobre isso. Normalmente, quando acontece um ataque terrorista, as pessoas correm para longe. Esse caminhão passa e todos os iranianos reagem. Nem pensar, vamos atrás deles. Nós vamos descobrir o que aconteceu e assistir. Então o caminhão entra. Sem Shah, sem regime, Estados Unidos da América não repitam os mesmos erros. Sem Mullah,
uá, blá. Vamos ouvir e dar uma olhada ao vivo nesse protesto agora. Ainda tem uma grande multidão reunida lá. Novamente ouvimos o repórter Matt Seedorf, da Fox 11 Los Angeles. Você está vendo quantas pessoas estão lá? Só para ter uma ideia, perceber quantas pessoas realmente vêm a esses eventos. Tipo, quantas pessoas estão lá tentando apoiar o povo iraniano, apesar do apagão da nossa mídia? Vamos entrar naquela multidão de manifestantes pró-Irã. Isso não é interessante, mas veja este vídeo. Achei isso uma loucura. Veja quantos iranianos vão em direção ao caminhão. Eles conseguiram pará-lo. Esse cara começa a bater no vidro do homem que tentou atropelá-los, lembrando que ele estava tentando um ataque terrorista ao dirigir em alta velocidade pela multidão. Mas os iranianos, em vez de recuarem e entrarem em pânico, eles pensam: de jeito nenhum, olha só, olha, a polícia está tipo... A polícia está dizendo: recuem, recuem. Aquele cara é um idiota. Quer dizer, eu não sei o que aquele homem estava pensando. Porque se você conhece o espírito iraniano, sabe que eles não se quebram facilmente e não vão recuar. Logo agora, de todos os momentos, você escolheu justo agora para fazer essa declaração. Isso é totalmente diferente do que a maioria dos iranianos acredita. Eles vão atrás de você, cara. Tipo, eles vão atrás de você. E isso é o que é tão incrível de ver. Olhe como essas pessoas estão tão prontas para defender seu povo, para defender as coisas pelas quais estão protestando. No final das contas, sempre haverá debates. Se o Shah é a pessoa certa, ninguém sabe, nem se seu filho deveria assumir o poder. Todos esperam que sim, e temos as declarações do Shah. Ele fala ao público, o que é crucial, pois ele realmente os apoia. Pede aos iranianos que troquem bandeiras nas embaixadas e indica quando ir às ruas. Ainda aguardamos saber se haverá internet ou o que ocorrerá no Irã. Será que os Estados Unidos da América vão intervir? Tudo isso é muito louco, mas o que sabemos é que do outro lado do mundo as pessoas estão saindo em massa para tentar apoiar esses iranianos. Tentam silenciar vozes que podem prejudicar o Irã a longo prazo? Essa foi a lição de história de hoje. É importante saber que os comunistas têm grande interesse no Irã e formaram um grupo forte no país. Foram expulsos com a chegada de Khomeini ao poder e classificados como grupo terrorista por várias entidades. Porque é isso que eles são. Um grupo terrorista perigoso, formado por pessoas que acreditam no socialismo extremo. Perdi muitos pontos aqui. Mas, no fim, essas não são as pessoas certas para liderar o Irã agora. Sabemos que o socialismo não beneficia um país. Não é mesmo, queridas? Não, não faz mesmo. E com essa notícia, esperamos que os iranianos sejam livres muito, muito em breve. Obrigada pela atenção a esse assunto, meus amigos. Que possamos viver para ver o Irã livre em breve.